Caio Fábio, conhecido por suas críticas incisivas ao cenário religioso brasileiro, levanta uma questão polêmica: o uso da fé como mercado por líderes evangélicos. Em sua fala, embora não mencione diretamente Silas Malafaia, as referências são claras. Ele critica pastores que se aliam à política e acumulam riqueza, distorcendo o evangelho para obter poder e lucro. Para Caio, essa prostituição da fé transforma o púlpito em um palco de manipulação, onde campanhas financeiras exploram fiéis e a mensagem cristã se perde em meio ao comércio religioso. Desafia o espectador a refletir sobre o verdadeiro papel da liderança espiritual e a autenticidade da mensagem pregada, questionando se a fé está sendo usada para transformar vidas ou para enriquecer pastores. Veja no vídeo. Isso tudo você vai ver no Zona de Conflito. Mas primeiro, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para notificações. Então, só recorrentemente repetindo, Jesus não faz assim. Agora, quando a cabeça da gente ficou tomada por essa ideia, aí as interpretações que tomam conta da nossa mente se tornam as mais variadas. Há uma mudança, uma alteração de natureza cognitiva radical na vida de quem quer que tenha se tornado desse jeito, como aconteceu com eles aqui. O verso 25 diz que eles estão lá no meio daquela dificuldade toda, aí de repente, na quarta vigília da noite, aí você pergunta: que vigília é essa? Era sexta-feira, era dia de vigília? Não. A quarta vigília da noite era uma expressão daqueles dias, especialmente vinculada a episódios grandiosos. Era uma palavra, uma expressão muito usada, especialmente em Israel, na precedência das festas judaicas, dos acontecimentos grandiosos, gloriosos. De modo que a utilização dessa expressão vigília da noite já vincula o episódio inteiro a algo que, na interpretação posterior do escritor do Evangelho, de Mateus, foi algo tão estupefaciente, tão extraordinário, que era para ser antecipado pela vigília da noite. Então, ele chega e diz o seguinte: na quarta vigília da noite. Aí você pergunta: mas que horas era essa aí? A quarta vigília da noite acontecia entre 3 e 6 da manhã. É esse o período que a gente está vivendo. Como o texto de João diz que já se fazia escuro há muito tempo e Jesus ainda não viera ter com eles. E quando foi, era ainda escuro, pela interpretação imediata deles, na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles. Na madrugada, 3h30, 4 horas da manhã, ainda não havia luz nítida para esclarecer nada diante do olhar deles. Jesus foi quando quis, chegou a hora que determinou, não conforme a expectativa deles. Foi andando sobre o mar. Não se utilizou do barquinho que eles deixaram para Jesus remar, não precisava de ajuda de discípulo para chegar aonde tinha que chegar, para visitá-los como queria visitá-los, para abordá-los como desejava abordá-los. Utilizava-se dos meios e dos recursos que ele queria e desejasse utilizar-se. Não precisava que ninguém lhe pavimentasse o caminho, que ninguém fizesse nenhuma facilitação para Deus ser Deus na vida dos discípulos. Crente é que tem mania, pela falta de fé, de querer ser Deus para Deus, vir como Deus em meu favor e chegar sem precisar fazer nada, porque eu já preparei tudo, já realizei tudo e com a bruxaria quântica já até mentalizei a frequência do milagre para mim mesmo. Veio ele e olhe que interpretação lhe surgiu na mente. Quando a gente tem esse pré-condicionamento, preste atenção aqui comigo. Quando a gente tem esse pré-condicionamento
de imaginar o que Deus vai fazer em nosso favor, quando a gente dita o script divino, quando a gente dá o roteiro, quando a gente oferece os meios, quando a gente desenvolve uma teologia do não antagonismo, se ele me compeliu a atravessar, então tudo que de antagônico esteja acontecendo só pode ser o diabo fazendo. A própria natureza entra em estado de suspensão, os fenômenos da criação também passam a ser descritos, tudo é diabo, lutando contra Jesus, só para eu não cumprir a palavra dele. E aí a cabeça que pensa com essas categorias já não pensa mais segundo Jesus nem segundo o Evangelho. Já está completamente condicionado, já está completamente sob o estado de lavagem cerebral das teologias da hora, ou do momento, ou dos condicionamentos, ou das projeções das suas próprias mentes feitas sobre Jesus, sobre Deus, sobre o Evangelho. Já reescreveram um Evangelho das facilidades para si mesmo, e tudo quanto não combine com isso não é de Deus, não tem unção, não tem presença divina, caem nesse estado e aí começam. Quando a existência é renitentemente contínua nessas supostas negatividades, a teologia do cara se altera numa outra direção diametralmente oposta, como a gente viu acontecer aqui. Na quarta vigília da noite, entre 3 e 6 da manhã, vem Jesus andando por sobre o mar, e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, note que a grande ênfase aqui está ao verem-no andando sobre as águas. Não era ao verem-no. Se eles tivessem visto aquela silhueta dentro de um barquinho, eles iriam aplaudir: "Oh, Jesus remando, que gracinha, lindo, maravilhoso, está vindo no barquinho que a gente deu. Eu é que tive essa ideia." Aí iam até brigar entre eles para ver quem tinha sugerido primeiro a ideia. Aí apareceu alguém que dizia: "Mas fui eu que achei o barco e deixei lá." Já iam transformar aquilo numa divisão denominacional. Porque é tudo a mesma idiotice. Mas como eles viram Jesus vir sem a utilização dos meios que eles deixaram para que Jesus, por tais meios, os alcançasse, eles desenvolveram na mesma hora uma interpretação polarizada, diametralmente oposta. Ao verem Jesus andando sobre as águas, ficaram aterrados. Eu acho interessante porque eles estão na água, mas ficaram aterrados. Que é uma expressão que usa a raiz e a ideia de terra. Ficaram sepultados, aterrados. Estão no meio do mar com ondas e águas e ventos. Era um ambiente totalmente aquático, mas psicologicamente eles ficaram aterrados. E exclamaram: "É um fantasma." Aí eles já caíram em outras interpretações extremamente pagãs. Tudo que é inexplicável é fantasma, ou é morto, ou é uma manifestação de outro mundo chegando até aqui. E essa interpretação é sempre negativa, é sempre diabólica, ou é uma fantasmagoria de alguma entidade que sai de uma dimensão e vem assombrá-los na noite escura. É uma outra forma de se dizer no passado o que contemporaneamente se atribuiria imediatamente ao diabo. É porque esses apóstolos aqui pensavam infinitamente menos no diabo do que os crentes de hoje, que pensam mais no diabo do que em Deus, do que em Jesus, do que em graça, do que em livramento, do que em qualquer coisa. O diabo é o bode expiatório, ele carrega as culpas, ele é o maldoso que realiza as nossas calamidades,
Ele é o Senhor dos ventos, das tempestades, dos açoites contínuos, das dificuldades, das tormentas. Tudo é diabo. Continua a ser extremamente parecido, só que a gente piorou. Para eles era um fantasma, para nós hoje é o diabo. Vai me dizer que não é assim? Ah, pelo amor de Deus. Tomados de medo, disseram é um fantasma, porque o medo nunca faz você enxergar anjo. O medo nunca faz você enxergar Jesus se aproximando, andando por sobre as águas. O medo não deixa você vislumbrar o que esteja para além do imediatamente contrário à sua remada, ao seu caminho, ao seu trajeto, ao seu destino. O medo cega você para todas as alternativas da intervenção de Deus na sua existência e abre os portais da escuridade, bota você dentro da caverna de Platão, enxergando só sombras de fantasmagorias, tanto mais poderosamente fantasmagóricas, quanto mais tomado pelo medo você fica. E tem um detalhe: o medo cresce muito mais no coração daquele que descreu de Jesus do que no coração daquele que nunca creu em Jesus. Preste atenção no que eu estou dizendo, é mais de meio século de observação. O medo cresce muito mais no coração daquele que descreu de Jesus do que naquele que nunca creu em Jesus. O que nunca creu tende a lidar com o medo de maneira mais objetivamente racional e analítica do que aquele que um dia creu em Jesus de maneira equivocada, torta, distorcida, conforme a projeção do Jesus produzido como holograma criado pelas invenções teológicas de pastores, sacerdotes e religiosos que querem apenas manter você nessa bolha de controle e de domínio. É isso que acontece aqui. Eles gritaram, tomados de medo, é um fantasma. É um fantasma. É um fantasma. Imaginem só, está chovendo, que coisa maravilhosa. Para mim é uma glória. Mas se eu tivesse passado os últimos anos sem chuva e tivessem desenvolvido uma teologia idiótica na qual eu tivesse crido e dissesse que no dia que chovesse o mundo iria acabar, eu, ao invés de estar olhando com esses olhos aqui de alegria contemplativa, estaria correndo para chamar minha família para se enterrar num bunker. Porque o medo não lida com a realidade, ele lida com a construção da subjetividade. A pior de todas as construções subjetivas que a gente possa imaginar para aquele momento, para aquela hora. No caso deles era exclamar, é um fantasma. É um fantasma. De repente, Jesus vira fantasma para a maioria dos crentes. Basta que as coisas não deem certo conforme eles tinham prescrito para Deus, conforme a Bíblia que eles escreveram para Deus nela caber, conforme o Jesus que eles tinham desenvolvido com engenharia genético-teológica para ficar parecido com as expectações deles, com as projeções deles. Aí quando nada disso acontece, como não acontece, a maioria fica mais descrente, mais incrédulo, mais empedernido, mais fechado, mais impermeável, mais horrorosamente bloqueado do que qualquer outro ser humano que não tenha tido essa experiência, que continua a tratar as coisas, mesmo quando não as entende, mas pelo menos com um olhar de curiosidade de quem pretende entendê-las, ou analisá-las, ou compreendê-las, ou discerni-las, ou olhar-as por ângulos diferentes para ver se enxerga alguma coisa que faça sentido para eles. Mas quando a mente se acrentalha, a cognitividade se amortalha.
Quando a mente se acrentalha, a cognitividade se amortalha. E foi o que aconteceu aqui com eles, e gritaram, é um fantasma. Sim, tomados de medo, gritaram. Gritaram, é um fantasma. Todos aqueles homens, imagine. Aqueles 12 homens, pescadores, machos, toscos, todo mundo gritando, é um fantasma! Deve ter sido uma cena tragicômica. Mas Jesus, isso é o que salva a gente. É o que salva a gente dessas construções mentais negativas quando vêm sobre nós. É esse mais Jesus. Mais Jesus. Graças a Deus, tem a adversativa da palavra de Deus. Tem a adversativa do Evangelho contra a fantasiosidade da nossa mente. Até mesmo a palavra fantasma vem de fantasia. No caso, é uma fantasia negativa que ganhou a concreção do poder do mal. É uma fantasmagoria. E vem também da palavra fantasia, que vem também da palavra, a palavra fã. Fã é o que dá origem à fantasia, dá origem à fantasma, fantasmagoria. Porque quando o indivíduo não é crente no Evangelho, ele é apenas fã de Jesus. E também a palavra fã, que dá origem à expressão fanático. Fanático. Então, o fã é fanático. O fã produz irrealidades fantasiosas ou fantasmagóricas. Mas tudo decorre da fantasia, que é própria na mente e no coração de alguém que não cresceu em entendimento, em fé, mas se tornou apenas fã da magia de Jesus. Como a maioria dos que eu conheço são apenas fãs da magia de Jesus. Eventualmente, é o que eu vou querer que você se pergunte. Você de fato creu em Jesus? Ou se tornou apenas fã da magia de Jesus? Me responda, por favor. E como ontem eu deixei você com aquela questão, eu agora paro aqui e deixo você com essa questão. Você de fato conheceu o Jesus do Evangelho, aonde com ele vem todas as dimensões da realidade, do nascimento à morte mais cruenta, tudo pode acontecer. Do mesmo modo que ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e também sobre injustos. Esse é o Evangelho. O que acontece ao homem bom pode acontecer ao mal, tanto quanto o que acontece ao homem mau pode acontecer também ao homem bom. No Evangelho a diferença é como você enxerga, como você interpreta, como você reage, como você trata, como você enfrenta. Se você se entrega ao medo e às fantasmagorias e às construções negativas, porque você é só um fã de Jesus que nunca desenvolveu fé em Jesus e nunca conheceu Jesus dentro da realidade e a realidade atravessada por Jesus, e se tornou apenas filhote de uma bolha religiosa de enganos que tem prazo de validade. A maioria dos que hoje estão apaixonados dentro da bolha, daqui a alguns anos estarão ou ateus, ou descrentes, ou duros, ou cínicos, ou impermeáveis, ou cultuando fantasmagorias. Como eu vejo alguns que se decepcionaram tanto com o Jesus da bolha religiosa, que foram para o outro lado.
Foram fazer uma fezinha em Satanás, em Lúcifer, ou em qualquer outra divindade menor, ou em qualquer semideus, ou em qualquer demiurgo, ou até mesmo na bruxaria quântica, como a gente vê acontecendo. Mas é inevitável que assim aconteça, e eu deixo você com esse pensamento e com essa pergunta. Você é filho da fé em Jesus ou você é filho do fato de ter se tornado fã de um Jesus construído com a cera do engano maligno da religião, esculpido pela escultura e pelos escultores do Jesus ídolo, que é o que é oferecido a você, e que não serve para a noite escura. O Jesus que não serve na hora do açoite dos ventos. O Jesus que não presta para nada quando as ondas da existência nos fazem só sobrar ou alagam os nossos meios de viabilização da nossa existenciazinha medíocre. Quem é você? Você de fato desenvolveu fé em Jesus? Fé em Jesus a gente só desenvolve andando com o Jesus da realidade. Porque o Jesus da verdade é o Jesus da realidade. E o Jesus da realidade é o Jesus da verdade. Não existe a verdade de Jesus que seja negação da realidade. Mas toda genuína fé em Jesus se enraiza no chão da realidade. E é dali que ela se desenvolve. Como certeza das coisas que se esperam. E firme convicção de fatos que ainda nem a gente vê, mas a gente sabe que estão presentes, porque foi Jesus que nos compeliu. Se Ele nos compeliu, Ele vem, quer eu veja, quer eu não o veja. Seja luz ou seja escuro. Está escuro, mas Ele ainda não veio, porque eu sei que Ele virá. Ele nunca deixará de vir, Ele virá. E lá em João 6, quando diz fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles, é porque quem escreveu o Evangelho foi João, sabia que Jesus viera. Então ele já antecipou esse ainda, para deixar muito claro que quando a gente tem assim sensações de não presença de Deus, a gente pode chamá-las apenas de sensações, de subjetividades ilusivas do nosso momento interior de necessidade de apalpamentos, que quando de fato a gente vive pela fé, desaparecem em nós. Eu, por exemplo, não preciso que Deus me dê prova de nada. Não preciso que Deus me dê prova de nada, que me demonstre que Ele está presente na minha vida, porque eu sei que Ele está. Eu sei. Em qualquer vento, em qualquer onda, em qualquer escuridão, em qualquer treva, eu sei. Eu não sou fã de Jesus. Eu sou dele. Eu o conheço. Ele é meu. Ele vive em mim. Eu não faço projeções acerca dele. Eu ando no chão da realidade, onde tudo pode acontecer, mas o que nunca deixará de acontecer é a presença dele em mim, comigo. Pode estar o escuro que estiver, eu ainda não vi a manifestação do livramento, mas virá. Mas para isso, você tem que ser alguém que anda pela fé em Jesus. E não como fã de Jesus. Pense, amanhã eu volto com você para a gente continuar e terminar essa caminhada de Jesus sobre as águas do mar. Senhor Jesus, eu peço que as lições dessa realidade, dessa história, dessa narrativa, desse fato, nos atinjam hoje, no meio de todos os contraditórios da nossa existência.
de todas as situações, circunstâncias, conjunturas, conjunções e circunvalações e tornados e furacões e tufões e tremores de terra e alagações e dilúvios, tanto faz. O Senhor está conosco. O Deus dos seres improváveis é o nosso refúgio e fortaleza bem presente nas tribulações. É diante de Ti que nós estamos. E é assim, na Tua presença, que nós continuaremos. Em nome de Jesus. Amém e amém.